Mulheres, bom dia, super prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Mila Kodato, sou consultora de imagem e estilo já desde 2006. Eu trabalhava antes com comunicação, sempre fui apaixonada por comunicação. E trabalhei muito tempo em agência e gostava do trabalho, assim, né? Não estava infeliz no trabalho, não. Gostava de trabalhar com linhas, com cores, com formas. Mas eu sentia falta de um elemento, que era o elemento humano, estar mais conectada com pessoas, né? E aí, quando eu tive a experiência de acompanhar o processo de uma pessoa bem próxima, dentro da consultoria de imagem, e ver a transformação e os benefícios que a consultoria trouxe para a vida dela, eu tive um estalo. Falei, nossa, eu acho que esse é um caminho que eu vou me conectar, que eu vou me identificar, né? E entrei em contato com a profissional, que é a Ilana Berenholk, que é pioneira no assunto no Brasil, né? Já está aí há mais de 20 anos atuando. É um assunto que é relativamente novo, se a gente for pensar, né? Em termos de profissão. Não é uma profissão nem regulamentada. Eu brinco que eu persigo as profissões não regulamentadas, porque designer também não é. Quando regulamentou o design, eu migrei para consultoria. Eu falei, ai, não, vou numa profissão não oficial. Brincadeiras à parte, eu comecei com muito receio, né? Porque trabalhar com pessoas é muito gostoso, é muito rico, mas também traz uma responsabilidade muito grande, porque você está lidando com vidas, né? E como aquele seu serviço, aquela sua oferta de saber vai impactar a vida daquela pessoa, né? E eu comecei muito timidamente, ainda mantendo um pezinho lá na CLT e fazendo uma transição que durou mais ou menos 2 anos. Então, eu fiquei 1 ano trabalhando ainda com carteira assinada, fazendo freelas de consultoria de imagem aos finais de semana, né? E depois eu fui para sair do trabalho e continuei com freelas de design da agência em que eu trabalhava, né? E já atuando mais fortemente como consultora de imagem. Por conta desse background em design, em comunicação, eu recebi logo um convite da Ilana para trabalhar com ela. O cor também é um assunto que sempre me atraiu, já era tema de estudo, né, durante a faculdade e depois como designer. E aí passei a produzir os materiais da Ilana e depois dar a formação do curso de cores para outras alunas, e inclusive a Fabíola, que está aqui, foi minha aluna, né, recentemente. Muito bom. Então, eu comecei a perceber, né, primeiramente em mim, que tinha muitas coisas que eu deixava de fazer, mesmo essa transição de trabalho, porque eu tinha uma autoconfiança baixa, eu tinha uma autoestima baixa, e eu sempre me investiguei bastante, sabe? Então, eu brinco que eu sou geminiana, então eu tenho diálogos internos o tempo inteiro, tico e teco. E eu me perguntava, mas por que eu estou sentindo isso? Por que eu não tenho coragem de sair do trabalho? Por que eu fico insegura em atender? Né? Sempre com esse questionamento. E lá ainda, como designer, numa ocasião eu tive uma experiência de ser chamada para uma entrevista numa agência muito grande, assim, né, uma editora muito grande, e chegar como finalista num processo seletivo. E assim, eu vi no olho das entrevistadoras que elas estavam amando o meu portfólio, que eu estava assim, com o pé dentro daquela vaga, né, para trabalhar numa editora. E aí elas fizeram uma última pergunta na entrevista. Perguntaram assim, se você for admitida na editora, em qual das revistas você gostaria de trabalhar? E aí eu pensei durante alguns segundos, eu respondi muito bate-pronto, assim, eu falei, olha, em qualquer uma que não faça com que as mulheres se sintam mal em relação aos corpos delas. Gente, isso era anos 2000. Tipo, as revistas bombavam, assim, as revistas eram o Instagram de hoje, né? Padrão de beleza, desde os anos 90, né, com aquelas Uber Models, estava bombando, ou seja, o padrão, ele estava altamente estabelecido, né?
E como assim? Elas arregalaram o olho, tipo, quem é essa alienígena na minha frente? E eu já, sincericídio, né? Eu falei, mas que abobrinha que eu fui falar, mas que tonta. Mas aquilo saiu da minha alma, saiu profundamente. E eu chorei horrores, porque eu perdi a vaga, obviamente, né? Mas também fiquei feliz, porque ali eu tive uma pista de algo que me incomodava e que eu suspeitava que incomodava outras mulheres também. Né? Então, com o passar do tempo, mesmo dessa transição, por que eu estou contando essa história para vocês? Para vocês entenderem por que eu trago essa reflexão. Né? Desde que eu comecei a trabalhar como consultora de imagem, eu comecei a perceber o sofrimento das mulheres em relação ao próprio corpo. E era assim, gente, desde modelo internacional maravilhosa, com corpo escultural, né? Até meninas jovens, mulheres mais maduras. Eu acho que, assim, centenas de mulheres que eu atendi nesses 14 anos, praticamente 2% a 5% não tinham nenhum incômodo com o próprio corpo. E o que eu me dei conta? Que o senso de inadequação é algo que permeia todos nós. Mas ele é fortemente ativado no universo feminino. Fortemente, né? E aí, o que eu pensei? Eu falei, poxa vida, se esse senso de inadequação é ativado, a gente tem um dreno de energia desde que a gente nasce, né? Esses diálogos internos que eu tinha não era uma coisa que acontecia só comigo. Só que, de alguma forma, eu fui trazendo para a consciência. Né? E aí, nesse trabalho, eu comecei a ajudar outras mulheres a trazerem esse conteúdo à consciência também. Então, quais são os seus incômodos? Né? Por que isso te incomoda? Por exemplo, se eu perguntar aqui para vocês, né? A gente está num grupo pequeno. Quem aqui já deixou de ir em algum compromisso? Pode ser desde adolescente, vamos dizer. Porque achava que não tinha roupa para ir, né? Ou porque achava que as suas amigas ou as outras mulheres que iam estar no evento iam estar mais bonitas que você, né? Ou quem nunca já teve uma briga com um companheiro ou companheira porque demorou para se vestir, né? Ele lá pronto em 5 minutos e você lá com pilhas de roupas em cima da cama, aí estressa, sai todo mundo, né, frustrado, atrasado para o compromisso. Então, por que a gente vivencia esse estresse? Porque é um problema, mulher é complicada, né? Mulher é complexa, mulher é difícil? Na verdade, não, né, gente? Tem uma construção aí por trás, né? Que tem nome, chama patriarcado, que faz a gente acreditar que a gente é inadequada para que a gente sirva de consumidoras compulsivas, né? E fique preocupada que você tem uma gordurinha a mais, que você tem celulite a mais, que você tem a perna curta demais, a perna longa demais, o quadril largo demais, ou estreito demais, muito peito, pouco peito. Nunca tá bom, né? E acompanhando essas mulheres intimamente, num diálogo ali de troca, para poder ajudá-las a se expressar, esse tema era sempre recorrente. Né? E o que acontece com a gente? Por que isso acontece? Depois de um tempo, até falo que eu poderia ter escrito ali um livro chamado O Mito da Beleza, da Naomi Wolf. Eu podia ser coautora com ela por amostragem, ó, a pretensão da pessoa. Né? Mas quando eu li o livro, eu falei, nossa, eu cheguei a essas conclusões empiricamente, por amostragem, né? E ela fala dessa construção mesmo do patriarcado, do mito da beleza, em que a gente é levada a acreditar que a gente precisa sempre de mais para estar bonita, né? O quanto a gente gasta em roupa, o quanto a gente gasta em acessório, o quanto nos é cobrado de imagem,
para em relação ao homem no universo do trabalho, por exemplo, né? Então, todas essas questões, elas permeiam o universo feminino, numa cobrança muito forte, e nos faz ativar esse dreno de energia. Então, lá no começo, eu comecei ajudando mulheres a sentirem bem e bonitas sendo quem são, né? Mas com o passar do tempo, eu entendi que cada uma precisa ativar esse processo em si, né? Eu sou só uma facilitadora, ou qualquer outra consultora de imagem que tenha esse propósito. Porque o caminho, ele só é feito individualmente, né? É uma trilha ali que a gente tem que se dar conta, que a gente tem que desfazer. Eu vou compartilhar aqui um pouco. Faz sentido isso para vocês, meninas? Sim? Sim, reverbera aí. Oi, Ale, bem-vinda. Oi, Dani, bem-vinda. Oh, chegaram várias aí, que ótimo. Feliz que vocês estão aqui com a gente. Oi, Camis. Muito bom. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou compartilhar um pouquinho do material que eu preparei para a gente refletir sobre essas questões, né? Eu pedi só para vocês manterem o microfone fechadinho para a gente conseguir... essa conexão através desse input mesmo, dessa intenção por trás da natureza, né? Mas o que vai acontecendo quando a gente cresce? Principalmente meninas. Ativem aí as meninas de vocês, as crianças interiores. Como que vocês eram, né? Quando aparecia uma câmera, quando apontavam uma câmera para vocês, a gente não faz macaquice, peraltice, se mostra, canta, brinca, pula, né? As crianças, elas não têm medo de uma câmera, né? Elas não se sentem intimidadas por uma câmera. As meninas se sentem livres e felizes para brincar. Mas à medida que a gente vai crescendo, e aí a gente pode levantar uns dados de que meninas, a partir dos 8, 9 anos, já podem apresentar transtornos alimentares, já podem apresentar transtornos de imagem. Como que isso é possível com uma criança, né? Se a gente pensar que a criança, ela imita o ambiente no entorno, e a gente vive num ambiente nocivo, né, em que a gente mesma, as mulheres, referência em volta, estão olhando no espelho e apontando os próprios defeitos, é natural que as meninas vão imitar isso. Não estão pondo a culpa na nossa conta, hein, gente? Estou só trazendo para reflexão mesmo, né? Se a gente pensar nas mulheres referência da nossa vida, né? Nossas mães, nossas tias, nossas primas, nossas avós, como era a relação delas com a... Quanto isso foi sendo explorado pelo mercado em busca de um reforço dessa inadequação, né? O que acontece quando essa construção vai sendo feita? A gente se torna jovem, adulta, e ao apontarem uma câmera para a gente, para o nosso rosto, a gente quer fugir, né? Quer desaparecer. Nesse tempo das lives, né? Dos vídeos, em que a gente está super exposta, quantas vezes a gente não deixou a câmera fechada por vergonha? Porque, eu estava aqui lavando louça, dobrando lençol, cuidando da criança, e né, não quero aparecer, ou mesmo porque a gente está ocupada, porque os papéis eles estão sobrepostos nesse momento, né? Mas o que acontece nesse meio do caminho entre as meninas, né, e a autopercepção e as mulheres jovens ou maduras? Tem toda uma construção
em volta da gente que nos leva a reforçar esse senso de inadequação. E isso, inconscientemente, vai nos roubando energia de protagonismo. É como se a gente tivesse com um dreno mesmo de energia atrelado e a gente, a todo momento que fosse colocar nossa energia de transformação no mundo, colocar nossa energia na missão em que a gente veio realizar, ou nas conexões, nos projetos, isso tudo é drenado por esse pensamento quase pouco palpável de que eu tô gorda demais, eu tô magra demais, né? Eu tô com espinha demais, minha pele é manchada, a minha barriga é flácida. A gente sempre vai achar um defeito, nunca tá bom. Quem nunca de vocês já pegou uma foto mais jovem e olhou e falou assim, nossa, eu me achava gorda, magra, e aí vocês completem com o adjetivo que vocês quiserem. Nessa época, como isso é possível? Fala assim, mas eu não era, eu tô vendo a foto aqui. Eu não era assim, mas eu me sentia assim. E aí onde eu quero chegar. Mais do que qualquer outro efeito de beleza, de roupa, de construção da imagem, tem um elemento mágico por trás, que é como a gente se sente na própria pele. Como eu me sinto nesse corpo, né? Como eu me sinto nesse papel, ou nesses papéis que eu atuo. E como eu posso desfazer esses efeitos que eles são nos rodeiam e nos permeiam, mesmo que a gente não queira, né? Mesmo que a gente tenha essa consciência ativada. Em algum momento, o senso de comparação, de inadequação, ele é acionado e nos coloca para baixo, né? Então, claro que nos últimos 5 anos, principalmente, nos últimos 10, eu posso dizer, mas fortemente nos últimos 5, a gente tem um movimento forte de aceitação, de quebra de padrão, de diversidade. São palavras que vêm muito à tona, né? E isso tudo é ativado. A gente tem, né, o Body Positive, que é um movimento contra a gordofobia. A gente tem o Body Neutrality, que é a neutralidade em relação ao próprio corpo. Mas uma coisa é falar, né, gente? Uma coisa é pensar. A outra é trazer para a prática. E isso a gente precisa de muita consciência ativada sobre os nossos próprios vieses, sobre os nossos próprios preconceitos. Eu, por exemplo, se eu olho para trás, antes de ativar essa percepção em mim, para depois poder auxiliar outras mulheres, eu me vejo lá atrás numa rodinha de meninas falando mal da outra, da aparência da outra. Ah, porque você viu a roupa dela? Ah, que ridículo, ah, que... Isso é uma coisa que é cultuada na nossa cultura, né? Então, a gente precisa perceber para poder desfazer. Não é fácil, por isso a gente precisa estar comprometida com processos de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Porque os padrões, eles estão aí. E eles são opressores, apesar de haver um movimento, né, de quebra deles. Então, a gente vê que mesmo em mulheres que estão dentro do padrão, o caimento de uma peça, ele é diferente em cada corpo, porque a gente é única. Né? Se a gente olhar para a natureza, a gente olha, vamos imaginar que a gente está andando numa trilha. Né? Todo mundo aqui já fez alguma trilha, ou se não fez, já viu em filme. Né? Quando você está andando, vamos imaginar que você está numa mata. O que é bonito desse caminho, além do ar fresco, né? Da luz do sol permeando as plantas? É a diversidade, é a variedade de formatos de folhas, é a variedade de tons de verde. A gente tem árvores que são mais baixas, de troncos mais largos, a gente tem árvores que são mais altas, de troncos mais estreitos. E é essa variedade, essa diversidade que nos nutre a alma. Então, quando a gente olha nesse universo que anterior era de revistas e agora é de Instagram, né? E eu vejo notícias como o transtorno de imagem por conta dos filtros de Instagram, né? Mesmo esse assunto da diversidade estando na pauta, me acende um alerta. A gente não caminhou tanto assim. A gente ainda não caminhou, tem muito ainda para caminhar.
Porque essa manipulação da imagem, ela vai contra um chip interno que a gente tem da natureza. A gente tem olhos para beleza. Lembra dos bebês? Tudo bem que a gente tem um mapa mental de um bebê Johnson, né? Fofinho, loirinho, padrão branquinho, saudável, bochechas rosadas, né? Mas a gente tem olhos para beleza, mas que vão sendo minados, que vão sendo contaminados, principalmente por essa manipulação da imagem. Então, a gente tem que ativar uma imunidade mesmo, passar a investigar esses vieses em nós, para identificar e ficar mais bloqueadas desses inputs do nosso redor, ao nosso redor. Tá? Quando a gente olha na natureza, tudo na natureza tem uma proporção embasada no número áureo, né, que é a geometria sagrada. Então, toda essa natureza no entorno, ela tem uma sabedoria visual. A beleza, ela é matematicamente construída. E assim são os nossos corpos também. Então, eu comecei falando de corpo para passar para a imagem, porque é através da maneira com que a gente se sente e assume o nosso templo, né, o templo em que a gente vive, e passa a ativar esse autoamor, essa autoaceitação, essa autocompreensão, essa autocompaixão, é o primeiro passo para a gente poder construir a segunda camada, que é a roupa. A roupa, a aparência, seja corte de cabelo, cor, né? Corte da roupa, composição, textura, tudo isso são elementos que eu posso caprichar maravilhosamente bem como consultora de imagem, mas se a base desses pilares não tiver erguida, que é esse autoconhecimento, essa autocompaixão, essa autoaceitação, essa identificação, não for ativada. Faz sentido para vocês, meninas? Então, esse mesmo cálculo, esse mesmo número da beleza, ele está ativado nos nossos corpos. E aí a gente tem mesmo uma variedade incrível de formatos. Né? E por que a gente é levado lá atrás a olhar e estranhar? Porque o nosso referencial ele é muito padronizado. Então, passar a desconstruir as nossas referências de beleza também é um primeiro passo para a autoaceitação. Né? É um primeiro passo para olhar o corpo de outras mulheres com menos competição, com mais aceitação, com mais amorosidade, porque a gente é diversa. Enquanto a gente cultivar esse senso de inadequação na gente e reforçar nas outras, a gente vai ficar nesse processo de não vir com toda a nossa energia para o mundo. A gente vai estar sempre com o pensamento ali minando a nossa força. Né? Então, olhar para o nosso corpo, entender o nosso biotipo, a partir desse autoconhecimento, é um primeiro passo para essa construção da imagem. Né? A gente agora está num momento que muitas mudanças estão em curso. E eu sinto que durante muito tempo a própria consultoria de imagem ela foi permeada por esses aspectos do encaixe mesmo, sabe? De consertar o corpo da pessoa. Então, a gente tem truques para alongar e afinar, assumindo que todo mundo quer parecer alta e magra. Né? Mas de onde vem esse desejo? Será que eu quero mesmo? Né? Será que esse é um desejo genuíno? Será que eu quero parecer outra coisa? Ou eu quero valorizar quem eu sou? Ou eu quero aprender caminhos para potencializar essa pessoa que eu sou? Porque se esticar, a gente não vai, né? Se encolher, a gente não vai. Então, tem características físicas que já nos acompanham, que fazem parte. E a gente tem que aprender a valorizar isso. Então, quando a gente pensa na primeira etapa de uma consultoria de imagem, pensando no impacto dessa imagem, a gente pode falar sobre biotipo. Está aparecendo uma caixinha de diálogo aí para vocês? Do Adobe? Não? Então tá bom, que ela pulou aqui na minha tela. Não está aparecendo não, Mila. Então, beleza, tá na apresentação, né? Então tá bom. Isso. Beleza.
Então, quando a gente entra no primeiro assunto da consultoria de imagem, que é o biotipo, a gente pensa que tem uma referência de um corpo ideal, pensando em proporções, né, de ombros e quadris. Mas isso não quer dizer que quem não tem essas proporções esteja errado. E eu acho que esse é um processo também que quem tem consultoras de imagem aqui e aspirantes a, junto com a gente na turma, a gente já precisa ativar isso. Que não adianta a gente querer consertar o corpo do outro, né? Ou o nosso próprio corpo. A gente tem que entender formas e trabalhar com a composição da beleza, com a ativação da beleza. E aqui eu coloquei algumas referências de proporções de corpos que a gente trabalha na consultoria de imagem. E a partir da composição da roupa, a gente pode alterar a percepção que os outros têm da gente. Aqui eu coloquei uma piadinha para vocês, né? Mas que acontece na vida real. A gente pode favorecer através das linhas, cores, formas, modelagens, ou a gente pode transformar, né? Atuar nessa percepção. A gente pode, inclusive, direcionar o olho do outro no nosso corpo, né? Mas nada disso tem efeito se eu não trabalhar o interno, o autoconhecimento antes. Eu preciso saber quem eu sou, né? O que eu desejo, né? Resolver as minhas feridas aí. Então, eu indico processos terapêuticos, que, né, na consultoria de imagem a gente não consegue acolher esses processos, apesar da gente tocar nas feridas inevitavelmente, porque a pele é a primeira camada, a gente começa a falar de roupa, a gente fala de pele, a gente já fala de alma. Tá? Mas a gente trabalhar isso em processos terapêuticos, curando essas questões para poder se liberar, para viver mais plenamente, né? E poder trabalhar isso na nossa imagem. E encontrar essa harmonia que faz sentido para você. Eu tenho um case muito interessante que eu atendi o ano passado, de uma deputada, mas totalmente fora da curva. Ela é ativista, tem uma longa estrada de ativismo na sustentabilidade, ela trabalha com hortas urbanas, ela trabalha com grupos, né, de agricultores. Então, ela é uma pessoa que ela transita entre a lida na terra e as reuniões parlamentares, né, super formais. E aí ela tem um guarda-roupa cheio de peças que são de segunda mão, porque é um valor que sustenta as escolhas dela. Ai, tô numa live. Vou pedir para alguém fechar o microfone, eu não sei quem está com o microfone aberto. Então, para a gente seguir aqui. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei no guarda-roupa dela, se eu usasse as regras iniciais da consultoria de imagem, eu ia pegar 3 sacos e encher e dar embora tudo. Ia começar do zero. Porque ela tinha roupas puídas, ela tinha roupas com furinhos, ela tinha roupas remendadinhas, né? Mas o que eu precisei olhar ali? Para aquela mulher individualmente, para a singularidade dela. Se eu fizesse isso com ela, eu ia liquidar os valores dela. E a gente precisa identificar os nossos valores. Eles precisam nortear as nossas escolhas. A gente precisa experimentar essa coerência entre o pensar, sentir e a nossa ação no mundo, né? Então, coordenar as peças rasgadinhas, furadinhas dela, claro, colocando algumas coisas para consertar, né? Mas coordenando, a gente trouxe nova vida para aquelas composições. E ela ativou um sentimento de que ela estava bem, de que ela estava adequada, de que ela estava bonita. Então, eu vou e volto nesse assunto para trazer a reflexão para vocês de como a intenção por trás das nossas escolhas, elas são importantes. Né? A maneira com que a gente se sente influencia totalmente na maneira como a gente é percebida. Para além das nossas características, para além do nosso comportamento, para além das peças de roupa ou composição que a gente faz. Eu posso dar um banho de loja na Oscar Freire numa cliente que não está bem ou que não está de bem com ela mesma e dar um banho na feirinha da esquina, na outra, que está super feliz, né, e está usando roupas baratas, que era o que ela podia comprar. E eu não estou falando só de felicidade, tá? Eu estou falando de bem-estar, né? A felicidade, ela não é constante.
Mas a percepção que a gente pode ter não está atrelado ao banho de loja, nem ao custo daquelas peças. Está no estado de espírito. Tem 2 experimentos que eu até queria ter incluído aqui, mas eu estou sozinha com as crianças, eu não consegui tempo de resgatar essas imagens. Mas vou citar eles para vocês e depois eu posso enviar por e-mail. 2 experimentos que eu gosto muito sobre o assunto. São 2 experimentos de fotógrafos que selecionaram algumas mulheres e registraram 2 momentos, 2 fotos. Então, o antes e depois. Diferente do que a gente está acostumada, né? De look antes, look vida normal, look depois, após consultoria de imagem. Essas referências eram nesse primeiro projeto sobre a primeira imagem era tirada no momento normal, né? Então, tipo, tô aqui, tá, fica tranquila, vou tirar uma foto. E depois essas pessoas eram expostas à imagem de uma pessoa que elas gostassem, ou seja, que elas conectassem afeto, que elas despertassem ocitocina. E aí era feito um registro seguinte. Então, um registro vida normal, outro registro ocitocina ativada, o hormônio do amor, né? E é nítida a diferença entre o antes e o depois. Outro momento, outro registro fotográfico comparativo interessante de um experimento feito uma mulher normal, assim, no momento normal, e depois do orgasmo. Então, o quanto ativou de energia naquele corpo, né? O quanto ativou de ocitocina e outros hormônios de bem-estar. Então, o quanto é importante a gente ativar tudo isso para poder agir. E depois compor, né? Identificar quem eu sou, né, nesse momento de vida, porque tudo muda o tempo todo. Quais são os meus papéis? Qual é o meu formato de corpo? Como eu valorizo esse corpo, né? Como eu trabalho a cor na minha composição, que é o elemento que eu faço treinamento para outras consultoras de imagem também. Então, tem cores que vão ativar a nossa beleza, como se elas pertencessem ao nosso grupo de cores, como se eu pegasse um conta-gotas lá na sua bochecha, né, nos seus olhos, no fundo do teu cabelo, e eu vou compondo uma paleta natural que harmoniza, que ativa a sua beleza natural. E você pode estar cheia de maquiagem se você gostar, mas você pode estar de cara limpa e lavada se esse for o teu estilo, se isso te fizer bem, se assim você estiver confortável, né? E aqui é um exemplo de cores frias, aqui de cores quentes. Estou trazendo exemplos rapidinhos, assim, só para vocês verem como funciona. E aqui o grupo das 12 famílias que são possibilidades de cores. E quem já fez aqui a cartela de cores, estou vendo os olhinhos brilhando aí, que é um divisor de águas, né? Facilita muito a vida para depois tornar o guarda-roupa muito versátil, porque tudo vai com tudo. E também para abrir as possibilidades de coordenação. Porque muito do que eu percebo, além desse dreno de energia, desse senso de inadequação, é o nosso medo de errar, né? O nosso medo de errar, de chamar atenção demais, né? Ou de experimentar e sair ridícula do julgamento alheio. E aí eu trago uma notícia para vocês, é impossível não julgar. É impossível não julgar. Porque a gente vem de novo com um chip interno, como aquele da natureza para a gente identificar a beleza natural, a gente vem com um chip interno de mapeamento de perigos. Então, a gente, a todo momento, né, o nosso cérebro automaticamente já mapeia o ambiente e as pessoas para ver se a gente está correndo perigo ou se a gente está em segurança. E uma das formas que a gente faz é julgando as outras pessoas. Nossa, Mila, estou chocada. Quanto tempo eu me esforcei para não julgar as pessoas. Então, eu julgo mesmo assim? Sim, amiga, julga. Não tem escândalo. Agora, o que a gente pode trabalhar, o que eu faço com esse julgamento? Eu posso trazer para a consciência, né? Então, um exercício que é muito legal de vocês fazerem a partir de agora é olhar uma pessoa, vocês já devem ter feito, quando aquele tempo, na vida passada, quando a gente conseguia sentar num café e olhar as pessoas passando na rua, né? Agora a gente tem que olhar as telinhas do computador.
Mas a gente, quem nunca já olhou uma pessoa e montou a história da vida dela? Ah, nossa, eu acho que essa pessoa é nômade, ela viaja pelo mundo, acho que ela tem um cachorro que acompanha, ela é solteira. Quando ela morava numa casa que tinha piscina, acho que ela trabalha com isso, ela faz assado, ela é simpática, ela é letrada. A gente faz essa leitura automaticamente, né? A gente monta roteiros. E o mais interessante dessa interação através da imagem é que a gente se relaciona com o roteiro que a gente montou sobre aquela pessoa. É muito curioso isso. E os outros fazem isso com a gente também. Então, poxa, Mila, mas então a minha imagem não é tão insignificante assim, né? Eu achei que aquele dia que eu fui no mercado colocando qualquer roupa lá, que eu queria estar invisível, então eu não consigo estar invisível? Não, a gente não consegue estar invisível. Poxa, mas eu tenho que transformar isso numa preocupação constante, né? De não poder sair de chinelo um dia que eu estou afim? Claro que não, né? A ideia de trabalhar a imagem é a gente trazer para a consciência e não tornar aquilo uma prisão, mas também não cair na armadilha de ter que escolher entre ser bonita e ser inteligente. Quem nunca, né? Se arrumou e se sentiu arrumada demais e falou, nossa, eu vou chamar muita atenção. Ou mesmo por se arrumar, já se sentiu em perigo, vulnerável, exposta demais, né, sendo mulher. Então, são esses parâmetros que a gente tem que ativar e se perguntar o tempo todo. Porque as pessoas vão se relacionar com a impressão que elas têm da gente. E aí que entra a questão da intenção por trás. Eu posso nortear as minhas escolhas pelo tipo de compromisso que eu tenho, pela agenda, né? Agora os compromissos são online. E aí pode ser versão Jornal Nacional, da cintura para cima, desde que você não tenha que levantar e tirar o cachorro da sala, atender a criança no telefone e estar de biquíni por baixo, né? E vocês não me façam isso, tá? Mas a gente pode pensar que agora, nesse momento virtual, da cintura para cima, o que a gente comunica é mais importante. Então, olhar para o desenho da parte de cima que você está, para a cor que você escolhe, para o acessório. Poxa, Mila, mas eu estou lavando louça infinitamente. Como que eu vou ficar de acessório dentro de casa? Deixa um potinho do lado do computador com um kitzinho que você goste de usar. Sentou lá, você coloca. Tira, depois vai fazer as outras coisas. Pense em roupas confortáveis que vão transitar entre esses papéis que vocês estão atuando atualmente, né? Que vocês estão desempenhando. Então, é profissional, é dona de casa, é esposa, é da mulher que treina, que está fazendo atividade física, que está cuidando da criança, que está cuidando do pet, que está cuidando do idoso, né? Que essa questão do cuidado ela está muito ativada. Então, é perceber o que está por trás aí na tua intenção. Então, eu posso nortear essa escolha pelo tipo de compromisso, pelo tipo de papel. Eu posso nortear essa escolha pelo meu humor. Nossa, eu estou me sentindo, estou de TPM, estou me sentindo mais fechada, estou a fim de ficar na minha. Cores mais escuras, tramas mais fechadas, né? Menos pele à mostra, vai te dar esse distanciamento e essa proteção, né? Um momento eu estou mais expansiva, eu quero me comunicar, então cor, pele à mostra, cores mais coloridas, mais vibrantes, cores mais claras ajudam também, né? Cabelo solto traz mais formalidade, cabelo preso traz mais formalidade. Então, todos esses aspectos a gente consegue trabalhar através do nosso humor e a nossa intenção, né? Pensando que sim, a nossa imagem é importante. A gente vai ser ingênuo se a gente pensar que, dane-se, eu vou andar de chinelo mesmo, não estou nem aí, né? As pessoas que me aceitam do jeito que eu sou. É claro que a autoaceitação é importante, mas a gente não pode esquecer que a gente está no jogo. E as regras do jogo são essas que eu acabei de contar aqui para vocês. Algumas talvez já soubessem, para outras talvez seja novidade. Essa questão da gente se relacionar com a impressão que a gente faz do outro, né, e que os outros fazem da gente. Então, uma maneira de abrir essa conexão
com o mundo e atrair as pessoas e as circunstâncias que estão afinadas, que têm a ver com a gente, é a autopercepção, a autoaceitação e o autoconhecimento, tá? E aí, quando a gente fala de estilo, muita gente fala assim para mim, Mila, eu não tenho estilo nenhum. Eu sou uma confusão, uma mescla de coisas. Realmente eu não tenho estilo, não. O que é o estilo, gente? O estilo é a maneira com que a gente se expressa. São as peças que a gente escolheu, por que a gente foi atraídas por elas, por que a gente foi atraída por elas. Por que aquelas peças nos chamaram a atenção? Por que a gente está... Ah, pode ser que eu ganhei uma sacola da prima e elas estão lá por acaso, né? Pode ser que eu tenha herdado da minha mãe roupas que ficaram grandes para ela, pequenas para ela. Pode ser que eu tenha escolhido na promoção, mas pode ser que eu tenha amado aquela peça. E quando a gente identifica itens que a gente ama, eles estão muito atrelados à nossa essência, à nossa identidade. Então, começar a ativar também esse senso de percepção do que te atrai, né? O que você gosta, o que te atrai o olhar, o que te conecta com esses elementos e te trazem a vontade de tê-lo no teu acervo. Isso provavelmente acontece porque você se identifica com aquelas peças. Mila, você ficou no mudo. Aí, voltei. Cliquei sem querer aqui. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de clientes que passaram aí por workshop. Elas vieram, a foto da esquerda é como elas chegaram no curso, e eu pedia sempre para elas levarem uma malinha de peças que elas gostam, né, e de peças que elas tinham dificuldade de usar. E de 5 a 10 peças. Isso é um curso que a gente fazia num fim de semana, quando a gente fazia. A gente não faz mais. E aí, o que acontece? Você olha, essa mulher, ela tá bem vestida, ela tá ótima, né? Tá tudo certo com ela, uma mulher bonita, né? Tá com uma roupa confortável, tem toques de estilo, né? Dobradinhos, tal. Tem uma comunicação ali. Então, o que eu quero que vocês entendam é que o estilo nada mais é do que a gente comunica, né? Só que muitas vezes a gente faz isso de uma forma inconsciente, né? Porque tá ali, porque tá à mão, porque eu ganhei. O exercício que eu proponho para vocês é trazer essa consciência, e que foi o que a gente fez no curso. Então, aqui são peças que estavam na malinha dela, né? Depois de investigar quem ela estava no momento, os papéis, o que ela queria comunicar. Então, ela me traz um briefing assim, eu quero comunicar a imagem de uma mulher dinâmica, moderna, feminina, né? No caso dela, por exemplo, ela queria trabalhar a sensualidade, mas não se identificava com uma imagem sexy, panther, estereótipo, né? Unhas vermelhas, longas, onça, salto alto, roupa justa, nada contra isso. Mas quando a gente fala em sensualidade, é o primeiro caminho que o nosso cérebro faz. Quando, na verdade, dentro de cada estilo, a gente pode trabalhar a feminilidade, a gente pode trabalhar o yin e o yang, essas energias da natureza. E no caso dela, a gente trabalhou o yin dentro de um estilo que era mais yang. Então, trazendo mobilidade para a peça de seda, uma leve transparência, a saia mais um comprimento que fosse confortável para ela. E do jeito que a gente trouxe mais feminilidade para a imagem dela, tá? Trabalhando pequenos elementos. A mensagem, ela pode estar num detalhe, na sutileza, numa escolha, desde que elas tenham a consciência por trás, que a gente faça com intenção, com a percepção do que a gente está comunicando. Essa outra aqui foi como ela chegou, né? E ela também trouxe essa questão de trabalhar a autoestima, ela tinha acabado de ganhar bebê, estava acima do peso, estava desconfortável com isso, foi uma questão que ela mesma trouxe, isso não é algo que eu proponho nunca, até porque eu acho que a gente tem que achar a nossa medida, né, do que é confortável em relação a peso, e aí a gente trabalhou com peças que ela tinha, que ela não usava, né? Vocês veem que é a mesma base, tanto a blusa quanto o sapato, e a gente trabalhou
os elementos, ó, aqui o que eu fiz? Eu coloquei um colar para chamar a atenção para o centro do corpo e conectei com o elemento vermelho. Então, isso eu faço um caminho do violão, tá? O mesmo eu fiz aqui, ó, com uma pecinha sobreposta, ela faz uma linha vertical e valoriza a cintura, dando leveza e feminilidade na parte de baixo, na saia com as flores. Então, tudo isso são coisas que a gente tem em casa, né? Que às vezes mudando o jeito de usar, a gente consegue elaborar melhor, afinar melhor, refinar essa intenção, essa comunicação através da intenção, né? Aqui é como ela chegou, confortável, né? Despojada, tranquila, e ela queria trabalhar a imagem profissional dela, passando mais assertividade, mais profissionalismo, mais confiança. Então, a gente trouxe mais peças em alfaiataria para ela, mas sem perder a feminilidade, que era um aspecto que era importante para ela, né? Então, a mesma coisa de trabalhar o tom de pele, né? Sendo o tom de pele dela. O que é o nude? O nude é o seu tom de pele. Então, isso foram questões que a gente trabalhou, no caso dela. Essa também, gente, ó, elas chegam prontas, vocês chegam prontas, vocês já estão prontas, né? Vocês já são. O que a gente faz é refinar a partir de um processo de autoconhecimento. Então, como trabalhar os elementos que estão ali na intenção. Então, ela, por exemplo, ela queria trabalhar uma modernidade, uma criatividade. Então, a gente trouxe muita composição de textura, de estampa. Vocês veem que a gente põe o listado nessa composição com as flores. Aqui eu coloquei textura, um pouco de transparência. Então, tudo está ao nosso alcance, desde que a gente consiga trabalhar essa comunicação e essa intenção que está por trás a partir do autoconhecimento. Tá? Aqui, como ela chegou, e aí ela tinha essa pegada bem esportiva mesmo. E é muito legal que a Angie e a Niara, elas são, as duas mulheres negras do slide, elas são irmãs. E isso eu posso falar aqui porque elas me autorizaram, né? Elas tinham uma questão de fazer compras juntas e sempre dá briga, porque uma palpitava na escolha da outra e elas tretavam. E aí foi muito legal identificar que elas participaram do workshop juntas e ver que era uma questão de estilo. O referencial de beleza, o referencial do que era despojado para uma, não era para outra. Então, isso foi muito bom. Quem nunca, né? Saiu com a mãe para fazer compra, saiu com a irmã e deu treta. Acontece. Ou mesmo a gente compra um presente para a pessoa jurando que a gente vai acertar e aí a pessoa não usa, aí você fica incômoda, né? Poxa, mas eu dei aquela blusinha tão maravilhosa e ela não usou. Vou contar um segredo para vocês. Tem muitos guarda-roupas que eu faço e tem o cantinho dos presentes da sogra, por exemplo. Aí você pega lá meia dúzia de peças que são o mesmo estilo, que a pessoa usou uma vez por educação, para agradecer que ganhou o presente, que não tem nada a ver com ela e que são a cara de quem presenteou. Ou a cara de quem presenteou, ou a imagem que a outra pessoa faz dela, tá? Então, essa questão da identidade e da imagem é uma investigação que ninguém pode fazer pela gente, que a gente tem que identificar, que a gente tem que mapear. Aqui é um exemplo da Ingrid, que ela tinha acabado de ganhar bebê, acabado não, na verdade a filha estava fazendo 2 anos, e ela estava se sentindo super acima do peso, assim, contando que, nossa, não tinha loja que ela encontrasse roupa para ela, que ela estava usando roupa do marido. E eu falei, gente, mas ela está com uma autopercepção abalada aí, porque ela não está, né, tão acima do peso e tal. E aí, o que aconteceu? A gente foi nas lojas certas, né? A gente mapeou o que funcionava para ela. E ela até se emocionou, ela falou, nossa, eu nunca imaginaria que eu ia usar um vestido assim no aniversário da minha filha. E foi a roupa que a gente comprou para o aniversário da filha. E nem parece a mesma mulher, né? Então, não é uma questão de formato de corpo ideal, né? De cor ideal, de modelagem ideal.
É quem a gente é naquele momento e como eu posso comunicar isso com autenticidade para o mundo. Partindo dessa intenção, que pode ser conforto, que pode ser o papel que eu estou desempenhando, que pode ser o compromisso que eu preciso, né, aquela agenda que eu preciso contemplar, ou o humor, né, como eu estou me sentindo, ou como eu quero me sentir, eu posso ativar um valor afetivo a partir de uma peça. Eu, por exemplo, hoje escolhi essa blusa aqui por alguns motivos. Um, que ela tem um decote bonito, e era a única coisa que vocês iam ver, né, daqui para cima. Um, porque tem uma cor solar, e eu estou precisando muito de energia, eu estou esgotada nessa pandemia, eu estou tipo energia zero. Outra, porque é uma cor que conecta, né? Ela traz calor, ela aquece, apesar da minha cartela ser fria. Então, muitas coisas estão por trás dessa escolha. E assim a gente faz escolhas diárias, mas sem trazer para a consciência. E aí um exercício legal de vocês fazerem agora é, quando for escolher a roupa do dia, é como eu quero me sentir, né? Quero estar confortável, quero estar bonita, eu sei que aquela peça eu recebo elogio, eu sei que eu fico bem, então é um ponto de partida para trabalhar, né? Para ser a mulher da sua vida, para ativar esse poder que está dentro de você, para você parar de gastar energia à toa e entrar na sua missão de vida. Vai fazer o que você veio fazer, né? Porque senão a gente fica muito nesse lugar do eu tenho que, né? Eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assado, ou então dane-se tudo, que às vezes a gente aperta a tecla F, e um caminho do meio não vai tirar a gente do jogo, né? Vai deixar a gente no jogo, ativando as pessoas que a gente tem que ativar, as parcerias, né? As conexões, as situações que nos favorecem, mas de um jeito em que a gente se sinta a gente mesma, que a gente não se fira, né? Não se agrida. Tá, legal. Como que eu boto isso em prática, então, Mila? Porque, ai, lindo isso tudo aí que você falou, concordo com tudo, maravilhosa. Agora, como é que faz? O que eu faço para botar isso na prática? Né? Eu sei que nesse momento tá difícil, né? A gente ser a nossa prioridade. Na verdade, na vida, para as mulheres, é difícil a gente ser a nossa prioridade. Mas, assim, algum exercício a gente precisa fazer de autocuidado. E aí, o que for autocuidado para você, né? Então, trabalhar a sua presença no aqui e agora, mesmo que você esteja lavando a louça, né, preparando a comida, estar naquele momento ajuda a gente a não despender energia, né, a cuidar da nossa energia, porque para cuidar bem, a gente tem que estar bem cuidada. Então, primeiro é identificar onde eu tenho escape de energia, onde eu posso bloquear isso, onde eu posso me nutrir. Então, se cercar de elementos que possam nutrir. Isso a gente pode falar de alma mesmo, né? Se é um filme, se é uma música, se é, de repente, uma volta na quadra com o cachorro. É o identificar o que te nutre para se cuidar. Para algumas vai ser um banho de beleza mesmo. Então, vou tomar um banho e passar um creme no corpo todo. Né? Ou eu vou fazer a unha em casa. Ou para outras, não. Eu vou ler um livro tomando um chá que eu gosto. E vai ser autocuidado, vai te nutrir. Não tem receita, quem pode dar o caminho só são vocês, é cada uma de vocês. Né? Segunda coisa, cuidar da nutrição. Né? A nutrição, ela não é comida não, gente. Ela é tudo que permeia a nossa mente, corpo e espírito. Tá? Então, o ar que você respira, né? Os alimentos, as leituras, as imagens que você vê, as notícias, as companhias, as referências. Quem que eu estou seguindo no Instagram? Eu costumo dizer que recomendar que a gente pratique o unfollow, né? Deixar de seguir. Revisa quem vocês estão seguindo. O que ativa de sentimento aquelas pessoas que vocês estão seguindo? É para construir ou é para destruir? É para você se comparar, né, e se sentir pior? O que aquilo está ativando em você? Né? Então, isso quer dizer se afastar de tudo que não te faz bem, né? Desde amizade tóxica a perfis de Instagram que te deprimem mesmo. E outra coisa que a gente costuma fazer, que está inserido nesse programa aí do patriarcado de inadequação, de senso de inadequação, é a comparação. Então, não se comparem com outras mulheres que estão em situações diferentes de vocês.
Então, por exemplo, nossa, estou desempregada, estou super desanimada. Não se compare com uma mulher que está super bem empregada, né, há tempo no emprego. Você acabou de ter filho, está ali, atrelada na rotina de criança pequena. Não se compare com uma mulher que não tem filhos, ou que é mais madura, que os filhos já cresceram, né? Tente estabelecer padrões de comparação a partir de você mesma. Então, como eu era, como eu tô. O que eu já fiz de bom que funcionou para mim? O que eu fiz de ruim que está me roubando energia? Sabe? Nem que vocês tenham um quadrinho assim de prós e contras, assim, de coisas que te nutrem. Outra coisa, identificar o estilo. Pensando que a gente tem vários, gente, a gente tem muitos estilos. A gente é uma composição de pelo menos 2 ou 3 estilos diferentes. Então, não se culpem se vocês falarem assim, nossa, num dia eu tô hippie, no outro eu tô chique, e não faz sentido isso. Faz, porque a gente é versátil, né? A gente é versátil de acordo com o nosso humor, de acordo com a nossa intenção, de acordo com o dia, com a agenda, com quem a gente tá. A pessoa pode ativar uma faceta diferente tua. Então, o que dá para fazer é pensar, poxa, então eu vou ativar o hippie em determinada situação e vou ativar o chique em outra situação, né? Se eu sou essas duas composições. Então, identificar o seu estilo, identificar o que você gosta. Lembra que eu falei do que te atrai, as peças que você escolheu, que você ama? Então, ter uma pastinha de referência no Pinterest, por exemplo, ou se você for old style, recortar a revista mesmo, fazer uma pastinha com revistas antigas, né? Ou vai lá na internet, começa a salvar tudo que te atrai. Nossa, achei bonito isso. Isso me atrai, né? Me instiga, me inspira. Começar a selecionar isso e olhar para o que você gosta, para quem é essa mulher hoje? Qual é a intenção dessa mulher hoje? E acolher o seu conforto emocional também. Muitas vezes a gente se atenta muito ao conforto físico e esquece do emocional, né? Então, olhar as composições que já deram certo no seu guarda-roupa. Ninguém conhece melhor você, o seu corpo e o seu guarda-roupa do que você mesma. Então, é mapear. Poxa, o que me trouxe conforto físico e emocional? O que eu estava vestindo aquele dia que eu arrasei naquele projeto, naquela apresentação, ou com aquele crush? Né? Por que eu gosto delas? Por que essa roupa me atrai, me dá conforto? É o corte, é a cor. O que eu usei? Né? Então, investigar e passar a fazer uma triagem, gente, de ir cada vez mais se exercitando a escolha dessa peça que toca a tua pele. Quando a gente fala de autocuidado, de autoamor, de autocompaixão, a gente está falando de peças que vão tocar o maior órgão do nosso corpo, que é a pele. O que eu escolho, né, me tocar? O que eu escolho me acariciar o dia todo? Tá? Então, dar conta desse conforto emocional também é bem importante no processo da intenção. E aí, trabalhar esse aspecto do meu armário, meu amigo, meu excesso agora na pandemia, porque não tem ninguém que tenha olhado para o armário e pensado assim, nossa, gente, eu não preciso de tudo isso que eu tenho aqui. Principalmente nos primeiros meses que a gente ficou de moletom, ou de vestidão e chinelo. Né? Agora a gente já está se arrumando para as lives, né? Mas a gente já fez live de pijama, até a Ivete Sangalo. Mas, então, olhar para o seu armário e ter só aquilo que veste o seu corpo agora. E isso não é acomodação, do tipo, eu tô 10 quilos acima do peso e dane-se, vão ter que me aceitar assim mesmo. Se esses 10 quilos não te derem dor nas costas, te der conforto, você está feliz, tranquilo. Agora, se te der, também respeita isso, porque tem um avesso desse body positive, que eu acho que é também a gente entrar em outra armadilha. No patriarcado, a gente tem que estar atento a todas as armadilhas. E para todo lado que a gente for, tem armadilha.
Então, estar atenta também se essa autoaceitação, se essa superpositividade, se ela não é tóxica também, se ela não está te levando para outro lugar ruim. Então, mapear internamente como isso te afeta. Mas ter no guarda-roupa o que veste o teu corpo de hoje é um super caminho que acomoda, acolhe esse conforto. Não tem problema que você esteja em transição, por exemplo, estou emagrecendo, estou engordando, né? Você pega o que não veste nesse momento e põe numa malinha e tira na frente. Então, separa em caixa ou em mala de dieta, de gravidez, de lactância ou alguma questão de saúde, tira da frente aquilo lá. Assim você mapeia o que te veste, você não perde tempo e nem cria uma fração de segundo do input negativo, que é aquela calça que não te serve mais, que fala para você assim, oi, você era magra e não é mais, oi, um dia você coube em mim e agora não cabe mais, né? Então, isso acontece com todo mundo, quando a gente deixa aquelas peças de 15 anos atrás, que, né, poucas pessoas têm o mesmo corpo, né, de 15, 20, 30 anos atrás. Então, esses pensamentos, eles são tóxicos, por mais que a gente nem identifique eles, mas eles acontecendo diariamente, um contato com uma peça que não te cabe mais, é um reforço negativo, como um veneno homeopático. Então, tirar da frente e deixar só o que funciona é um ótimo exercício para o fim de semana. Então, se preparem aí, separem umas horinhas para o fim de semana para fazer esse exercício. Tá? E era isso, meninas. Aqui estão os meus contatos do WhatsApp, do Instagram, do LinkedIn, do e-mail. E o meu site caiu, meu site está fora do ar. Mas depois eu passo para vocês. E agora, na verdade, eu queria ouvir um pouco de vocês, né? Abrir para uma troca, para perguntas, para vocês me falarem como esse assunto reverbera em vocês, se fez sentido. Oi, Grazi! Deixa eu ver se você chegar. E como essas questões, essas reflexões que eu propus hoje para a gente, né, pensar individualmente, mas também coletivamente, porque eu penso que é uma atitude de se posicionar, de se colocar no mundo integralmente, né, de desativar qualquer excesso da nossa vida que roube energia, mas com que a gente possa trabalhar estando inteira e realmente se alinhar com a tua missão, né? Não sei se vocês colocaram perguntas aqui no chat, vou dar uma olhadinha no chat, mas a gente pode até abrir os mics agora, né, Grazi? Como vocês têm feito? Sim, claro. E assim, eu entrei um pouco depois, que eu estava, né, terminando uma reunião, mas não posso deixar de dizer a satisfação de ter você na Casa Merlina, trazendo esse assunto, a tua energia, a tua leveza, a tua serenidade. Então, acho que é um presente, né? A gente ter uma manhã de Mila na nossa vida, né? Então, super grata mesmo por você ter aceitado o convite, estar aqui conosco. E reforçar, né, o quanto esse lugar da autoestima, de fato, faz diferença em tudo, né? Eu tenho feito um trabalho de desenvolvimento de lideranças jovens em comunidades de alta vulnerabilidade, e, de verdade, a gente, claro, entra com temas de liderança, entra com temas de causas sociais, entra com temas de diversidade e inclusão, entra com temas de empreendedorismo, mas se antes a gente não trabalha essa base de autoestima, nenhum conteúdo nunca será suficiente para eu achar que eu posso, ou para eu achar que eu tenho um espaço de expressão no mundo, né? E especialmente eu fiquei muito tocada quando você diz, né? Poxa, como é que eu escolho aquilo que vai ficar em contato com a minha pele o dia inteiro, né? É muito... a gente às vezes encara como obrigação, mas é uma escolha mesmo de carinho, né? Então, enfim, acho que as provocações aqui são lindas, sou tremenda admiradora do seu trabalho, e vamos dar espaço para a galera aqui falar, participar, trocar, perguntar, que esse é o objetivo. Muito bom, obrigada, Grazi. Eu estou super feliz que deu certo da gente estar juntas hoje. Obrigada mesmo.
Bom, tudo bom, Mila? Desculpa aí que eu me conectei e caí várias vezes, eu estava com um problema de conexão, então fui eu que dei um berro aí no meio. Tô numa live! Tô exatamente como você falou, cozinhando, fazendo comida, de avental, só com a parte de cima bonitinha. Eu acho sensacional o teu trabalho, eu sempre te acompanhei antes até lá da gente se cruzar na mentoria, acho que você sempre traz umas coisas muito boas, muito bacanas, e até de tanto te acompanhar, eu até coloquei no chat que vai sair um monte de coisa aí nessa limpa para a gente trocar, porque eu acho que é muito disso, né? Não necessariamente a gente tem que fazer compra, a gente tem que olhar o que está ali e de que forma que dá para combinar. E quem eu era quando eu comprei aquela peça, pode ser que não sou mais eu, mas se eu der um nozinho, dobrar a manga, ou de repente levar e cortar, era uma saia longa, eu fiz mais curta, ou era uma camisa muito larga, eu ajustei, enfim. E a gente pode reaproveitar, reutilizar e colocar de um jeito diferente. E se está pesando no armário, e aí você falou da peça de presente, eu tenho exatamente um vestido de seda lindo que eu ganhei, fiquei com dó de trocar porque ele era lindo, mas ele não é a minha cara, ele é de florzinha miúda, ele tem um laço, ele é super meigo e eu não sou super meiga no vestir. E ele tá lá no meu guarda-roupa com etiqueta. Eu vou usar com uma jaqueta, eu vou usar, mas eu ainda não usei, mas eu não tive coragem ainda de tirar ele do meu armário, nem vender, nem passar para frente, nem nada. Tá lá, lindo. Eu vou usar, eu vou usar. Mas é isso, adorei, adorei, adorei. Beijinho para vocês. Obrigada, Dânia. Muito bom te ouvir. E é isso, às vezes a gente tem peças incríveis no armário e dá dó, né? Você fala, poxa vida, o que eu vou fazer com essa peça? E essa sugestão que você deu de revisitar, porque muitas vezes a gente tem uma peça de roupa atrelada a um momento de vida, ou até uma ocasião que a gente viveu, boa ou ruim com ela, e a gente pode recontextualizá-la. E um jeito de recontextualizar é mudar o jeito de usar. Então, pode ser passando por uma reforma, né, de corte, ajuste, né? Ou pode ser com o que eu vou combiná-la. Né? Troco o jeito de combinar, porque a gente... Isso eu gosto de falar que, né, em tom de brincadeira, mas é porque eu acho que as piadas a gente memoriza melhor. A gente tem que brincar de poliamor no armário, esse negócio de monogamia entre as peças. De amor eterno entre aquela calça e aquela blusa, não dá, gente. Todo mundo vai com todo mundo, é amor livre, né? Então é só saber combinar, né? Se eu tiver pelo menos uma parte de baixo e conseguir combinar 3 partes de cima, eu já torno meu guarda-roupa versátil. E a versatilidade também ajuda a gente a praticar a criatividade. Isso nutre a gente também nesse pensar, nessa possibilidade, e ativa a nossa coragem. Se não der certo, põe para lavar, no outro dia tenta outra coisa. Né? Tem que ser simples assim. Mila, foi ótima, muito bom. Obrigada pelo convite. E eu vejo que realmente foi o maior presente te ter como mentora, porque eu acho que você vai me mostrar cada dia mais que é isso realmente que eu quero. E eu estou muito feliz e eu acho que você coloca as coisas de uma forma muito, muito leve. Eu acho que é muito mais do que vestir, eu acho que é a gente sentir aquele momento, sentir como a gente está. E eu acho que não tem roupa certa, não tem roupa errada. É como a gente está, né? E a gente não tem que seguir um padrão do que a sociedade impõe. Porque hoje eu acho que as mulheres, principalmente, né? Elas estão muito seguindo um estereótipo de que todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que vestir igual, todo mundo tem que passar pelos... que está todo mundo ficando num padrão muito igual. E as pessoas estão fugindo da sua essência. Né? Eu acho que a gente tem que buscar aquilo que faz bem para a gente, independente do que a sociedade coloca de ser uma coisa, né, bonita, bacana e tudo mais. E eu acho que o seu trabalho, ele mostra muito isso, de valorizar aquilo que a mulher tem de melhor, de mais bonito, e a gente conseguir fazer isso de uma forma que vai trazer prazer, leveza para a gente mesmo. Muito bacana. Estou muito feliz e eu acho que a gente vai fazer um trabalho muito legal. Você me inspira muito, viu?
Muito obrigada pelas palavras, Karina. Também fico super feliz com o nosso encontro. A gente está começando uma mentoria. A Karina é minha mentora. Foi um match quântico do IVG. E a Karina super do universo, né? Vem com a intenção aí de construir uma carreira na consultoria de imagem. Coincidentemente, ela caiu para mim como mentorada. Não tem assim um formulário que coloque as intenções. Muito legal. Exatamente, cai de presente. Quer dizer, eu recebi como presente. Mas parabéns, amei. Obrigada, viu? querida. Obrigada. Alguém mais, meninas? Dúvidas, comentários? Milena, tudo bem? Eu fiz, né, a consultoria de imagem com você lá em 2008, acho que foi isso. Mas é interessante que depois disso passei por várias fases e algumas coisas, assim, apesar de a gente fazer a consultoria e ter tudo lá descrito, mas algumas coisas só vão sendo incorporadas depois de décadas. E nem assim, né? E eu estou numa fase de mudança também, porque estou entrando na menopausa, a pele muito ressecada. Aí você falou sobre trazer para a consciência. Eu achei interessante que a minha pele está ficando muito ressecada e a tendência é que eu só estou querendo me vestir com tecidos leves. E foi através daqui que eu comecei a perceber isso agora. Que não me vejo usando calça jeans, por exemplo, nada pesado, sabe? E também vai assim, vai chegando um momento que eu percebo que fui ficando mais desanimada e tal, e aí não quis mais me arrumar, e sem dinheiro também, né? Então vai ficando... Mas é quando a gente também começa, às vezes, a fazer o caminho inverso, né? Eu acho que eu estou precisando fazer esse caminho inverso, de começar a me arrumar para começar a me animar. Foi isso. E Ana foi uma das minhas primeiras clientes lá, no início, cobaia praticamente. Obrigada pela confiança, né, Ana? Mas, querida, isso que você traz é um fato importante, assim. Trabalhar o estilo, como ele é atrelado a um momento de vida, a uma fase, ativa na gente um conhecimento, né? Mas não quer dizer que aquilo seja uma solução eterna, porque a gente vai mudando o nosso estado de espírito, o nosso amadurecimento, a nossa fase de vida, as nossas necessidades, e o vestir, ele acompanha muito isso também, né? Então, é natural que você fale, nossa, tantas coisas aconteceram, né? Imagina, estava com um bebezinho, né, recém-nascido, e eu não era mãe ainda, o que também eu propus soluções para você que não necessariamente eram factíveis, né, práticas, e só fui me dar conta depois que eu passei pelo processo, né? Então também tem o recall das clientes antigas, das fases que a consultora passou depois, né? E mesmo a menopausa, então assim, né, eu posso ler a respeito, eu posso, né, oferecer soluções by the book ali, mas passar pela experiência faz toda a diferença, né? Então, por isso que eu digo que a consultora, ela é uma facilitadora do processo, mas quem norteia, quem dá o mapa é a gente mesma, porque é isso, só a gente vai conhecer, né, as nossas profundas dores, o que está pegando, o que eu estou precisando no momento, e a vida é feita de altos e baixos mesmo. E às vezes a gente pode usar esse recurso de se arrumar para dar uma subida. Eu tenho uma amiga que ela fala que ela só se arruma se eu vejo ela arrumada e que ela tá mal. Ela falou, eu só me produzo quando eu tô precisando do ar, senão ela tá lá. Né? A gente mora na praia, ela é aqui de Ubatuba também, então ela tá toda relax. Então é muito engraçado. E aí é engraçado assim, numas, né? Mas é um recurso que ela encontrou e que a gente pode usar também, né? E também não se cobrar também o tempo todo, claro que investigar o que está nos trazendo a tristeza, mas acolher também. Uma das terapeutas que está me acompanhando nesse processo da pandemia, ela está uma via crucis aqui para mim, passando por várias provações, e uma das ajudas a que eu recorri, ela falou que tem amadurecimentos que a gente só atravessa passando pelo vale de lágrimas mesmo. Né? Então,
não tem atalho, a gente tem que atravessar. E aí é encontrar essas ajudas, esses subterfúgios, as pessoas que vão nos acolher, né? Os recursos que a gente pode tomar para nos acompanhar e para nos ajudar mesmo, né, nesse processo. Mas obrigada por compartilhar a tua experiência. É curioso eu trazer esse assunto, porque às vezes é isso, né? A gente fica esperando estar bem dentro para mudar fora, mas o quanto que as mudanças no corpo, sejam quais forem, também trabalham as emoções, né? Também trabalham uma outra descoberta. Então, essa conexão mente e corpo, né? O pensar, o mental e o físico é muito mais forte do que a gente imagina, né? Não está dissociado. Muito bom. Mila, consegue me ouvir? Sim? Nada, só agradecer a inspiração que você, o up que você traz, a energia se sente, e eu consigo reconhecer em você o positivo que eu não vejo em mim. Então, tudo está conectado. Obrigada. Eu que agradeço, querida. De onde é esse sotaque aí? Da Espanha? Da Espanha, que linda. É, não tem jeito, eu tento dissimular, mas não dá. Ah, não dá mesmo. Não dá, não dá. Eu tenho Tá. sotaque aí, eu tenho sotaque aqui, então é inevitável. Incorpora como uma marca positiva, uma marca registrada. Não tenta disfarçar. Não, se antes eu Assume, tentava gente, disfarçar. sou Antes eu única. tentava Eu disfarçar, trago... mas agora falou, ninguém reconhece, ótimo, eu tenho sotaque, é uma marca Sim. pessoal. Desculpa, gente, eu trago novidades de além mar. Estão aqui nas minhas palavras. Positivo, tudo diferente é Sim. positivo. Obrigada, Mila. Temos 5 minutinhos. Alguém quer trazer mais algum ponto? Camila? Isso. Eu sou a Camila e hoje também estou muito feliz por estar participando aqui com todas vocês, porque é sempre uma necessidade a gente olhar, né, para isso que a Mila veio colocando, que é a questão mesmo de não ser até a vítima do discurso. Eu já fui vítima do meu discurso e tinha medo de me arrumar, e que eu era muito vaidosa, aí entra naquele, né? As pessoas, nossa, é vaidosa, então não é mais inteligente, está se arrumando porque não é inteligente. São coisas até assim que vão assassinando, né, a nossa essência ao longo das passagens nossa aí da vida. E ser mulher é essa busca e afirmação da nossa identidade constante, né? Não no sentido de se autoafirmar para os demais, não, mas da gente estar assim em conexão com aquilo que a gente é na nossa essência. E eu quero agradecer porque a Mila também já me auxiliou muito aí numa mentoria, e nisso o meu trabalho, né, com mulher também, com identidade, de coach, eu tenho conseguido resgatar todo aquele sonho que eu tinha e que depois, uma época, não conseguia mais enxergar esse sonho. Então, muito importante este momento de podermos estar dividindo todo esse porque assim, é aquilo que eu sempre gosto de falar, né? Mas a parte da imagem, eu estava falando para a Mila, eu tive um problema de saúde, eu tive um problema, passei por tudo isso, de engordar muito, de não conseguir mais nem usar determinadas roupas, porque machucava o meu corpo. E aí eu fiquei totalmente perdida, né? Não conseguia nem me apresentar para o mundo. Tive essa vergonha, tive todo esse processo. Então, eu acho que todas nós já passamos de alguma forma por isso. Então, é muito gratificante por essa oportunidade. Obrigada. Obrigada, Cá. Super feliz que deu para você estar com a gente hoje, viu? Muito feliz mesmo.
Sempre bom te ver, compartilhar da tua energia. Muito bom, obrigada. Alguém mais, meninas, para saber? Tá tudo bem? Todo mundo acomodou bem aí as coisas que a gente trocou. Acho que é isso, né, Grazi? É isso, E Mila, vou te deixar contemplamos o tema, né? Sim, vou te deixar encerrar aí, né? Trazer suas palavras finais e agradecer. É um orgulho para a Casa Merlina ter você como no talk, dividindo tanta sabedoria e energia conosco, né? Não é só sabedoria, não. E posso falar? Saudade enorme de você. Também, menina. Tava lembrando do nosso café depois daquele trabalho incrível do ano passado. Né? A primeira empresa que eu atendi, eu fui lá compartilhar com a Grazi, que eu estava muito empolgada. E, nossa, Verdade. parece que eu dei um voo maior que as asas, sabe? Que eu fiz assim... Agora eu estou aqui decorando o fundo do poço para ver se eu volto. Botando luzinha de Natal no fundo do poço, mas vou voltar. Vamos emergir, né? Vamos emergir. Vamos, e isso para mim, eu também tenho muito a agradecer, porque é um assunto que eu amo, é um assunto que eu compartilho mesmo de alma, né? Eu acho que no início a minha motivação era essa autoaceitação, atrelada a uma estética, a beleza, porque eu pratico muito a contemplação na minha vida desde pequena, né? Na natureza. E eu gosto de estar cercada de pessoas bonitas, eu gosto de estar cercada de coisas bonitas, né? O design, a arte, a beleza alimentam a minha alma. Mas eu percebi que com o passar do tempo, o que tem me movido mais está além dessa beleza, está além dessa aparência. Está no campo do sentir. Está no campo do sentir para a gente acessar essa inteireza, para que a gente, de fato, possa colocar nossa energia no mundo completamente, realizar as nossas ações, né? As missões com que a gente se comprometeu antes de estar aqui. É que eu não sei, cada uma tem o seu entendimento, mas para mim faz muito sentido pensar que cada um toca a sua melodia e que a gente faz parte de uma grande harmonia, né? E poder elevar a qualidade desse som que a gente emana, né? Porque tá ruim, né, gente? A verdade é essa. Então, assim, a gente tem que se fortalecer para poder transformar num lugar melhor, para poder deixar aí para os nossos filhos, sobrinhos, né, netos, enfim, para a gente poder usufruir para as próximas gerações, né? Então, eu agradeço de coração e eu queria ler um textinho de 1 minuto só para fechar. Eu acho que eu consegui colocar em palavras assim, bem estruturadas, tá? Então, eu acredito profundamente no poder das mulheres como fortes agentes transformadoras do mundo. Seja por nós mesmas ou por nossas filhas e filhos. A cada dia trabalho para que mulheres se sintam bem e bonitas, sendo exatamente quem são, e sejam capazes de aproximar as pessoas e as circunstâncias que se afinem com seus mais genuínos valores. Afinal, ninguém faz nada sozinha. Para além da aparência, a mágica acontece quando você se conecta com a sua essência. Te ajudo a ativar a força do magnetismo de contar a sua história, antes mesmo de abrir a boca, somente revelando o seu estilo através das coisas que você já tem, seja em grupos de mulheres ou dentro de empresas. Ninguém precisa de uma blusinha nova para ser feliz, e nem de um corpo novo. Tá tudo aí, falta só se apropriar. O meu nome é Mila Kodato. Alguns dirão que eu sou consultora de imagem. Eu gosto de acreditar que eu sou uma tradutora visual da sua intenção no mundo. Obrigada. Que lindo. Obrigada, queridos. Sensacional, sensacional. Obrigada, querida. Obrigada. Muito bem.
Obrigada pela presença. Boa semana, todas. meninas. Obrigada, meninas. Foi ótimo. Muito bom. Prazer. Beijo Obrigada. grande. Beijo. Beijo. Tchau.